Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. Salve Roma! Estamos aqui com o programa Em Defesa da Fé. O programa de hoje tem um tema bem polêmico, para variar. Hoje vamos falar de dízimos e ofertas. Sabemos que dízimo e oferta têm base bíblica. Só que da forma que é feita, pessoas que não foram autorizadas a ministrar a coleta do dízimo, como os pastores protestantes, por exemplo, será que é correto? Será que tem apoio bíblico? Pois eu vou provar aqui hoje, minha gente, que é roubo. Quando um pastor protestante pede dízimo, ele está roubando Deus e os fiéis. É uma extorsão espiritual. Porque o dízimo só pode ser oferecido diante de um altar onde tenha sacrifício. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, não admitem dízimo nem oferta se não for diante de um altar. Altar não pode ser confundido com púlpito. Púlpito, qualquer palestra tem um púlpito, né? Qualquer palestra pode colocar uma palestra comercial de um representante de remédio, qualquer coisa, ele pode ter um púlpito lá para apoiar os livros. Púlpito é o lugar onde apoia os livros. Altar vem do latim altare. No latim mais clássico, no latim clássico é altara. É um lugar aonde se oferece sacrifícios. O dízimo só pode ser dado onde há sacrifício. Sempre foi assim, sempre será, porque Deus não mudou. Vamos lá? Vamos aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 12, versículo 11. É no lugar que Javé, vosso Deus, houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome, que trareis tudo o que eu vos ordenei, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos. Sacrifício e dízimo é inseparável. Não pode haver dízimo onde não há sacrifício. Vamos lá. Qual é a tática que eles usam? Vou pegar uma Bíblia aqui, mais usada pelos pastores. A Bíblia João Ferreira de Almeida, capinha preta, típica, né? É muito usada para extorquir os fiéis, essa Bíblia. Porque eles aproveitam da ignorância do povo, né, que não tem um conhecimento, e faz aquela barganha, faz aquela promessa material, aquele envolvimento emocional e termina saqueando todo mundo. Mas eu vou mostrar aqui hoje, na Bíblia deles, como que eles enrolam as pessoas. Vamos lá? Seguinte, para quem não sabe, os pastores protestantes, eles têm uma reza repetida também. Malaquias 3,10. Todo culto protestante, esse é um versículo que não falta. Que é o versículo que eles usam para impor o dízimo aos fiéis. Vamos lá. Inclusive, eu fui num culto uma vez que foi o único versículo lido em todo o culto. Malaquias 3,10, o versículo mais famoso dos protestantes, diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Esse é o versículo mais lido em qualquer igreja evangélica, protestante, né? Igreja fundada por homens. Esse é o versículo mais lido. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí o povo escuta aquilo, vai e deixa o dízimo aonde? Numa placa denominacional. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É uma igreja evangélica? Eles usam isso aqui para o pessoal deixar o dinheiro lá. Casa do tesouro, minha gente. Na Bíblia britânica está storehouse. É o depósito do templo. Esse templo é onde se oferece o sacrifício. Vamos ver aqui na Bíblia deles onde é a casa do tesouro? Para ver que não tem nada a ver com a igreja evangélica? Vamos lá em Neemias 10. O livro de Neemias está ali, depois de... Tá, segundo Crônicas, aí tem um livro de Esdras, um livro pequenininho, depois tem Neemias. Lá mostra onde é essa casa do tesouro. Neemias 10, versículo 36 até o 40. É a casa é o depósito do templo. O templo onde se oferece o sacrifício diante do altar. Porque não pode haver dízimo sem sacrifício. Vamos lá. Neemias
10:36. Os primogênitos dos filhos do nosso gado, como está escrito na lei, que os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes primeiro, porque só o sacerdote pode ministrar a coleta. Pastor não pode. Na Bíblia tem que ser pastor com sacerdócio, com sucessão, consagração sacerdotal. Então, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Ou seja, a casa do tesouro é esse mesmo lugar onde esses animais são sacrificados. Está no mesmo templo. Está no mesmo templo. O templo, né, a tenda de reunião, né, do latim tabernaculum, tem a casa do tesouro e o altar onde se oferece os sacrifícios. Porque não pode haver dízimo se não tiver sacrifício. Vamos mostrar aqui. Inclusive, nem oferta. Eles dizem pedir o dízimo porque estão pregando a palavra de Deus. Cada um prega uma doutrina diferente. Aqui está longe de ser palavra de Deus. Só existe uma palavra de Deus. Uma interpretação da Bíblia. Mas mesmo se fosse a palavra de Deus, vamos supor que eles estivessem pregando realmente a palavra de Deus. Eu vou mostrar aqui um negócio interessante. Se eles estivessem pregando a palavra de Deus, não poderiam cobrar. Porque dízimo só pode ser dado onde tem sacrifício. Ah, mas tive uma revelação do Espírito Santo, uma revelação de Deus, estou pedindo oferta para pregar. Eles subentendem que eles estão cobrando porque pregam essa palavra. Não pode, gente. Está lá em Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. É roubo. É roubo. Agora tem gente que cai, então vai ter gente que continua fazendo os outros caírem. Enquanto tiver gente que cai, vai ter gente fazendo os outros caírem. É roubo. Só pode ter oferta ou dízimo aonde há sacrifício. Vamos lá. E só sacerdote. Só sacerdote pode ministrar a coleta. Interessante. Esse versículo que eu mostrei agora em Malaquias 3:10, que é o mais usado para extorquir, além deles usarem esse versículo para pedir o dízimo, que manda deixar o dízimo na casa do tesouro, Malaquias 3:10, casa do tesouro, nada tem a ver com a igreja protestante. O próximo versículo eles usam para aterrorizar os fiéis que não derem o dízimo. Vamos lá, Malaquias 3:11. Eles primeiro leem o 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja um mantimento. Aí o 11 eles aterrorizam. Olha o que eles fazem. E por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador? Eles dizem que o devorador é o demônio. E se você não der o dízimo, o demônio vai lá, lhe pegar, vai devorar. Então causa um terror nos fiéis, né? E os fiéis terminam dando dízimo meio que forçados. Por livre, espontânea vontade, porque já estão alienados àquela doutrina, né? Eles usam essa passagem do devorador para dizer que é o demônio. O devorador não é o demônio, minha gente. O devorador, como o dízimo era o que vinha do campo, o devorador é nada mais, nada menos do que o gafanhoto. Nas Bíblias católicas está praga da plantação, ou então gafanhoto mesmo. Porque na Bíblia protestante eles botaram devorador, que é para dar para poder, eles adulteraram a Bíblia, falsificaram, para poder fazer um susto. Mas vamos lá, na Bíblia protestante mesmo diz que esse devorador citado aqui é um gafanhoto, e não é o demônio. Lá em Levítico 11:22, diz assim, ó: deles comereis estes, a locusta segundo a sua espécie e o gafanhoto devorador. Aí eles utilizam essa passagem do devorador para dizer o que é o demônio e impor, que se não der o dízimo, vai estar na mão do demônio, né? Eles impõem o dízimo de forma obrigatória, né? Na segunda, a igreja católica, né, dízima
do latim, né, a 10ª parte, né? Os fiéis, né, para ajudar nas necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que precisa para o culto divino, para as obras do apostolado e de caridade e para a honesta sustentação dos ministros. Está no cânon 222. Como vocês veem, o dízimo não é algo que se impõe, né? Como eles fazem, nem muito menos eles têm poder para isso. O dízimo só pode ser dado diante do altar. Eu vou mostrar no próximo bloco, no Novo Testamento, tanto Jesus como São Paulo, mostrando que até as ofertas só podem ser dadas diante de um altar aonde haja sacrifício. Primeiro, vamos entender que altar é um lugar aonde acontece sacrifício, né? Altar não é púlpito. Altar é um lugar aonde acontece sacrifício. Vamos aqui em Gênesis 8, versículo 20. Vamos lá. Noé construiu um altar a Yahvé. E tomando os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Vemos que o altar é um lugar onde se oferece sacrifício. Lá em Êxodo 20, versículo 4, também deixa bem claro isso. Aliás, em toda a Bíblia, né? Êxodo 20, versículo 24. 20, versículo 24. Far-me-ás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Então a gente viu bem claro que altar é um lugar aonde se oferece o sacrifício. Eu vou mostrar no outro bloco Jesus dizendo que só é possível até a oferta, não só o dízimo, até a oferta, somente diante de um altar sacrificial. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé.